Tá bem. Bom dia, para quem não está na sala, né? Vou falar então das articulações, né? Vou chamar também de sistema articular, né? Pode chamar, né? A gente geralmente junta com o osso, né? Sistema ósseo-articular, né? E aí um nome interessante, antigo, é chamado de sindesmologia ou artrologia, eu também não coloquei, né? Sindesmologia. Você vai ver que é engraçado, porque tem um tipo de articulação, que é a sindesmose, que, dependendo de como você considera a definição, ou você considera todas as articulações, todas, ou só uma articulação, que é a articulação tibio-fibular distal. Isso é muito engraçado. E a definição é quase a mesma, né? São articulações que têm tecido conjuntivo ligando as partes, né? Tecido fibroso ligando as partes. Então, tudo é sindesmologia. Não se usa mais esse termo muito frequente que vocês veem. Acho engraçado. Às vezes você chama também de articulações ou junturas, né? E o legal é que a definição é toda união entre ossos, né? Não precisa ter movimento para ser uma articulação. Não, é só unir os ossos de alguma forma, permitindo ou não movimento, é uma articulação. Então, a necessidade de movimento não faz parte da definição, né? Mas o legal é que permite movimento, né? E a parte do como a gente vê, né? Ver quais são as articulações que são semelhantes, têm propriedades semelhantes, passa por uma classificação. São duas classificações que têm sobreposição incompleta das articulações, né? Você pode classificá-las quanto à amplitude de movimento, então que vai de nenhum movimento, as articulações imóveis, as sinartroses, para articulações livremente móveis. E tem aquelas que têm pouco movimentos levemente móveis. Então, esse nome é legal, né? Saber que é usado nos livros textos, muitas vezes. Sinartroses, são sem movimento. Artrose, artos tem a ver com movimento, né? Os artrologia, né? É estudar articulação com movimento. Não é, né? Todas as articulações, mas deveria ser aquelas com movimento, que artos tem a ver com movimento. Então, é sem movimento. Anfi, pequeno, curto, movimento, e dia, amplo, articulações com movimento, né? Essas aqui, as sínfises, articulações do crânio, são articulações sem movimento, né? Articulações cartilaginosas ou fibrocartilaginosas dos discos intervertebrais são levemente móveis. E você tem as de artroses ou, que aí nesse caso sobreposto, as sinoviais. As sinoviais são livremente móveis. Mas não quer dizer que tenha grande amplitude. Existem sinoviais com uma amplitude pequena. Então, geralmente, esse tipo de classificação quanto ao movimento é correspondente, mas não completamente, com as articulações de acordo com o tecido interposto entre os ossos, ou uma classificação estrutural, né? Então, essas classificações, essas articulações, elas são as fibrosas, as cartilaginosas e as sinoviais. Então, no caso das fibrosas e cartilaginosas, o tecido diretamente comum aos dois ossos, né? O tecido que está interposto, seja o tecido fibroso, seja o tecido cartilaginoso, né? Já nas sinoviais, o que está interposto entre os ossos é uma cavidade com líquido, é o líquido sinovial. Então, as duas cartilagens, elas não são correspondentes aos ossos, elas não se fundem, como no outro caso, que pode ser o cartilagem ou o tecido fibroso, né, que faz essa união mais sólida, que permite algum movimento, sim. Tá? Então, articulações sinoviais e por contiguidade, continuidade, né? Essas classificações, elas têm alguma sobreposição, mas não muito. Então, por exemplo, as sinartroses, elas podem ser tanto fibrosas quanto cartilaginosas. Então, tá aqui, as suturas
têm pouco ou nenhum movimento. Então, elas são sinartroses, muito pouco, durante o desenvolvimento. Ou nenhum. E algumas cartilaginosas, como o disco de crescimento, a cartilaginosa, as sincondroses, também não têm movimento. Então, essas duas aqui são sinartroses. As gonfoses são um tipo de sutura, também não tem grande movimento. Então, são sinartroses. Bacana? Então, dessas junturas sólidas, essas junturas por tecido interposto entre eles, você tem os fibrosos e as cartilaginosas, como eu falei, né? Das fibrosas, esses são, acho que está quase todos os exemplos aqui. E aí você tem um problema que eu discordo veementemente da literatura que vocês têm acesso, muitas vezes. Livros, textos bons tem isso corrigido, que é o seguinte: aqui está o exemplo de sindesmose, está como essa membrana interóssea, que está entre a una e o rádio no antebraço, uma membrana interóssea. Mas isso não é uma articulação, isso é um ligamento. Se você cortar, o movimento continua igual, não tem limitação. Ele impede que os ossos se separem. Isso é um ligamento, chamado membrana interóssea. Onde acontece uma sindesmose verdadeira, na articulação tíbio-fibular distal. Então, esse é um livro de fisiologia que errou, né? Não é um exemplo, né? O único exemplo verdadeiro de sindesmose é a articulação tíbio-fibular distal. Isso aí é um ligamento. É mais importante estrutural, para fazer a base de apoio para músculo, né? Corta aqui, o movimento fica normal, não atrapalha nada. Os músculos vão ter dificuldade, vai perder força, mas o movimento em si vai continuar. E aqui, as cartilaginosas, você tem as sincondroses, que podem ser verdadeiras ou temporárias, permanentes ou temporárias. Essa do disco aqui de crescimento, ela é uma articulação temporária, ela vai fundir, ela vai evoluir para a sinostose. Essa é outra definição boa, que eu não sei se ela colocou aqui, não colocou, não. Uma parte todas as articulações evoluem para a sinostose, que é a fusão das articulações, todas, inclusive as sinoviais. Só que a gente morre antes, senão a gente também evoluía, ficar mais rígido, né? Todas vão fibrosar, pelo menos com a medicina que temos, né? Essas daqui são comuns, as primeiras, as suturas e algumas sincondroses, né? Claro, e tem o que a gente chama de sincondrose permanente, né? Que termina na idade avançada, as minhas já devem estar todas juntas, né? Tem em 2 lugares na base do crânio, né? As sincondroses, né? Permanentes, né? E você tem as sínfises, outro grupo de cartilaginosas, que são os discos intervertebrais, e a sínfise pública são exemplos, né, em que o tecido não é só cartilaginoso, é fibrocartilaginoso, e permite mobilidade, são os anfiartrosos. A gente vai falar bastante disso nas especificidades. E a que mais vocês precisam saber, e saber esses nomes que definem e identificar, são as sinoviais, são as articulações mais numerosas do corpo. A maioria das articulações do corpo são de artroses, ou sinoviais, de acordo com o líquido interposto. Você tem algumas características que precisam estar nessa articulação, né? Precisam estar presentes para definir. A sinóvia, o líquido sinovial, que está no interior de uma cavidade, que tem um revestimento que é a cápsula, então vai precisar de ter a cápsula articular para segurar o líquido. Então, a cápsula articular, né, tecido fibroso, algumas vezes um tendão pode fazer parte dessa cápsula articular, reforçando essa cápsula, né? O líquido que tem no seu interior, a sinóvia, né? É importante. Onde tem atrito articular, você tem a permanência de uma cartilagem articular. Então, é outra característica importante dessa articulação, né? A cartilagem articular. Né? E tem algo que tem que produzir o líquido sinovial, né? Fecha essa articulação, que é a membrana sinovial, que reveste a cavidade articular, onde não tem atrito articular. Onde tem atrito articular, tem tecido fibroso, fibrocartilaginoso e cartilagem. Só. Onde não tem atrito articular dentro da cavidade, é revestido de membrana sinovial. E a membrana sinovial
sintetiza, produz o líquido sinovial, né? Um líquido que tem algumas funções, como absorver calor, diminuir o atrito, fazer uma certa absorção de compressão, né? Existem outros elementos que podem ser presentes na grande parte ou em algumas articulações sinoviais. A que define todas é isso: a cavidade articular, o líquido sinovial, cápsula articular, membrana sinovial e cartilagens articulares, né? Há outros componentes, né? Deixa eu ver se está aqui marcado, podem ser discos articulares, que podem ser completos ou incompletos, né? Podem ser bolsas sinoviais, que podem estar ou não, enfim, vinculadas a uma articulação específica, pode ser também onde tem atrito ósseo com pele, onde tem atrito de movimento, osso com pele, osso com músculo com músculo, você vai encontrar essas bolsas sinoviais, e tendões e osso, tendão com tendão, você vai encontrar essas bolsas sinoviais, bainhas sinoviais, que só não tem o osso e as cartilagens. O resto é tudo igual. É uma membrana sinovial, tecido fibroso, envolvendo alguma parte que tem atrito, né? Em anexo mesmo, são os discos articulares, e tem uma coisa que eu não coloquei, né? Que podem ter ligamentos, né? Então, duas coisas que não tem slide, né? Uma articulação, ela pode ter, na mesma cavidade, dois ou mais ossos, na mesma cavidade, com o mesmo cápsula articular, né? Dois ou mais ossos. Quando tem mais de dois ossos, aí é uma articulação composta, né? Se tiver três ossos, é uma articulação composta, com a mesma cavidade sinovial, né? Com a mesma coisa sinovial, mesma cápsula articular. E podem ter ligamentos. Esses ligamentos podem ser extracapsulares, capsulares e intracapsulares. Ou seja, ligamento que está ligando um osso ao outro, passando por fora da cápsula articular, ligando um osso ao outro, constituindo a cápsula articular, ou presente no interior da cavidade articular, como é no joelho. E aí, como falei, né, existem articulações sinoviais pouco móveis, né? Como, né, entre os dedos ou entre as cartilagens costais e o externo, que são sinoviais, têm pouca mobilidade, né, e rapidamente evolui para a sinostose, né? E tem outras que têm várias direções, vários movimentos amplos, né? Em geral, a gente decompõe os movimentos em relação aos seus eixos de movimento, os seus eixos de rotação, né? E ao plano do movimento, né? Então, 3 eixos, 3 planos. Isso eu já falei, né? Mas a gente fala rapidamente, eu acho que não, né? A gente pode rever isso depois de novo, mas flexão e extensão, né? Flexão que leva uma parte do corpo para frente, extensão que leva uma parte do corpo para trás, né? Com exceção do joelho para baixo, né? Incluindo o joelho, que aí leva a parte do corpo para trás, a flexão, né? Eu não uso dorsiflexão ou flexão plantar, eu uso extensão, flexão, né? Extensão é a dorsiflexão e flexão é o plantar. Esses são os termos que não precisa, né? Basta falar, porque você já sabe a definição, que leva a parte do corpo para frente, a parte do corpo para trás, né? Tem movimentos específicos, né? Na mão, né? Na posição anatômica, flexão para frente, na extensão para trás, né? Isso, e se repete os dedos, né? Apesar da extensão dos dedos é limitado, né? A volta, tanto a ida quanto a volta, né? É sempre flexão, não na mesma direção, e é sempre extensão, o equibale ao início, a partir da posição anatômica, e a abdução, né? A adução é o que aproxima da linha média, a abdução é o que leva para longe da linha média, e, de novo, todo o movimento, mesmo que o parte do corpo volte para a linha média, aquilo continua sendo a abdução. E passada a linha média, continua sendo a adução. E tem os especiais, né? A abdução com o dedão para lá, a adução, né? Para dentro, né? Por causa da posição anatômica, a adução. E se você abrir, né? A abdução, e se você fechar, é a adução, no caso dos dedos, né? Rotação, né? Rotação aqui no ombro, no quadril, né? Aqui também é um tipo de rotação que é a chamada
opa, desculpe, supinação, pronação, supinação, né, para botar para o alto, pronação para botar a palma da mão para baixo, né, um caso especial de rotação só do antebraço, né, depois a gente fala isso, e eu chamo de, já tenho 10 minutos só, eu chamo de, no caso, flexão, inclinação lateral, não chamo flexão lateral, não uso o termo flexão, flexão é o que leva a parte do corpo para frente, né? Ou para trás do joelho, né? Eu chamo de, quando é o tronco, eu chamo de inclinação lateral para a direita, inclinação lateral para a esquerda. E as articulações sinoviais elas podem ser classificadas como sem não axial, só deslizamento, monaxial, biaxial ou triaxial. Triaxial, você tem a clavícula com o externo, o húmero com a escápula e a articulação da coxa femoral e pronto, né? Que tem triaxial, né? Os outros são biaxial, ou monaxial ou não axial, né? Os exemplos, vocês deem uma olhada, né? Eu vou andar mais rápido, porque já está acabando o nosso tempo, né? Mas essa plana, por exemplo, é não axial, né? Aqui, a primeira fileira do carpo com o rádio é uma articulação elipsoide ou condilar, côndilo, aqui esse movimento, é biaxial. Ele faz uma secundação, mas uma secundação falsa, porque é só o somatório de flexão e extensão, abdução e abdução. Já, por exemplo, no cotovelo, mais especificamente na una com o rádio, o rádio unar, você tem o troclear, você tem uniaxial, não permite outro movimento. A articulação do cotovelo é uma articulação composta, são três ossos dentro de uma mesma cápsula articular. Então, existe rotação no cotovelo. Isso aqui acontece no cotovelo. Então, cuidado isso nos livros de texto que dizem que não tem rotação no cotovelo. Aonde não tem rotação é na articulação entre a una e o rádio. E aí tem como é que chama? O nome não está vindo, um encaixe certinho que impede a adução ou abdução. Aí é uma articulação de dobradiça ou gínglimo. Aqui no dedão é selar, né? Ela permite uma boa amplitude de movimento, mas, de novo, é biaxial, né? Essa trocoide aqui que permite o movimento de rotação. Nesse caso, é unicelular, parece uniaxial, mas ele também, nessas duas articulações, é uniaxial, só rotação, que é entre o rádio e a una, né? E aqui um esferoide, que é um clássico do ombro, ou melhor, da escápula humeral e da coxa femoral, né? São caixas mais congruentes e uma das partes é uma esfera, né? Então, é esferoide. E isso aqui eu não vou conseguir terminar, né? Eu faço horas aqui falando. Por que as pessoas conseguem se alongar mais, tocar, né? Ter uma abertura de perna maior? O que define uma amplitude? Então, define a forma dos ossos, né? Então, dependendo da forma do osso, você pode ter uma maior amplitude. Isso pode ser adquirido durante o movimento. Mas também o que limita são ligamentos e o próprio tônus muscular, né? Nem todo mundo que tem um tônus elevado consegue juntar as mãos nas costas. Mas teria articulação para isso, mas o tônus muscular impede que faça esse alongamento, né? Então, aqui embaixo está e às vezes a parte mole fica no meio, né? Você não consegue ir mais porque a barriga impede, né? Coisas desse tipo, né? Então, os ligamentos impedem, né? Como aqui no joelho, vendo? Esses ligamentos colaterais, eles impedem completamente que o joelho tenha adução ou abdução na articulação do joelho, não dá, né? Os cruzados impedem que vá para frente ou para trás em relação à tíbia, né? Existe esse tendão aqui do quadríceps, ele reforça a cápsula anterior, um tendão capsular, né? Forma cápsula, e a forma dos ossos, né? Isso aqui é a forma dos ossos, né? Que impede que tenha movimento. Eu acho que eu acabei aqui. Vou parar, vou interromper
não vou dizer até logo para vocês, vou parar a gravação.